Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa das blasfêmias. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra eterna do Pai, palavra do Evangelho, palavra de Espírito e de verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, podemos sentar, né? Para a gente ver o que a palavra toca no nosso coração. Olha só, hoje, no Evangelho de São João, nós ouvimos que aqueles que estavam em torno de Jesus, os seus compatriotas, pegaram pedras para apedrejar Jesus. Não foi? O Evangelho começou com essa palavra. Pegaram pedras para apedrejar Jesus. E por que que eles queriam apedrejar Jesus? Eles queriam apedrejar Jesus porque eles não entendiam o que Jesus falava nem fazia. Eles não compreendiam aquilo que Jesus veio fazer. E muito menos, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Para eles, se dizer Filho de Deus era algo muito grave. Para aquele povo que estava junto com Jesus, para os judeus, se dizer Filho de Deus era algo muito, mas muito grave. Tanto é que era considerado uma blasfêmia. Aí Jesus pergunta: olha, por que vocês querem me apedrejar se eu faço tanta coisa bacana? Se eu faço tanta coisa boa? Se eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer? Por que vocês querem então jogar pedras em mim, me apedrejar? Aí eles dizem: olha só, não te queremos te apedrejar porque você faz boas obras, mas porque você diz ser Deus. Olha aí, o ponto neufrágico desse diálogo é Jesus se dizer Filho de Deus. Para aquele povo, à época de Jesus, era inaceitável alguém pronunciar o nome de Deus. Imagina só se alguém se dissesse Filho de Deus. E Jesus, ele dizia aquilo para o que veio. Ele era Filho de Deus e se autodenominava Filho de Deus. E provava isso através das boas obras. Curava, perdoava os pecados,
multiplicava os pães, enfim, transformou a água em vinho, fez o cego enxergar, fez o mudo falar, perdoou os pecados de tantos, inclusive da pecadora, que foi pega em adultério, né? Levada até Jesus, ele disse, olha aqui, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí foram saindo de fininho. Então, esses gestos de misericórdia iam incomodando aqueles que não entendiam o que Jesus queria dizer, nem aquilo que Jesus veio fazer, e por isso buscavam matar Jesus. Ou seja, o ponto de divergência era a incompreensão. Jesus, ele não foi compreendido na sua missão. Jesus, ele não foi compreendido naquilo que ele veio fazer. E por faltar compreensão, sobressaiu a agressão. Quando eu não compreendo o outro, eu agrido. Não é assim lá em casa? Quando a gente não compreende as coisas que estão acontecendo lá em casa, e nos falta o discernimento, nos falta a escuta, nos falta a observância, e sobretudo a misericórdia, o que é que a gente faz? Taca a surra, né? Mete a língua para cima, e fala, e fala, e fala por tudo. Tudo bem que muitas vezes acontecem algumas situações que nos tiram o chão, não é? Hoje a gente sofre muito, as nossas famílias, com a questão dos vícios, não é? O álcool, a droga, a falta do desemprego, a depressão, está aí, não é? Sendo uma das coisas que atinge as famílias do século 21, não é? As famílias do novo século. E isso causa um grande mal-estar lá em casa. Causa um grande mal-estar dentro da nossa família. E se nós não tivermos, diante dessas situações, o discernimento para compreender o que deve ser feito, nós vamos terminar iguais os judeus fizeram com Jesus. Vamos atirar pedras. Algumas vezes, meus irmãos, a gente pensa que a palavra forte, né? A grande energia que a gente coloca naquilo que fazemos é a solução. E aí, condenamos aquele que está usando droga, xingamos aquele que está bebendo, falamos porque não chegou na hora certa, e vamos multiplicando um monte de agressão na nossa família. Sendo que a nossa palavra, ela pode ser palavra de salvação. Se naquele meio você tem um discernimento, e você pede a iluminação do Espírito, e pronuncia não uma palavra de ofensa, mas uma palavra de acolhida, quem sabe aquele que está dando o maior trabalho aí em casa, ele não comece um processo de mudança, ele não comece um processo de ganho, um processo de santificação. E nós precisamos ser este sinal de santificação na nossa casa. Nós somos humanos? Somos falhos? Somos, temos pecados e muitos, mas acima de tudo isso, temos a graça de Deus que nos santifica, e precisamos confiar nisso, precisamos confiar na graça, confiar nessa graça redentora, porque se o negócio está ruim, e a gente ainda piora, como é que faz? Não é? Então precisamos sim ter palavras de vida eterna, precisamos sim ter palavras de consolo, palavras de carinho, palavras de acolhida. Aqui eu não quero dizer que nós devamos concordar com os erros, em absoluto. Precisamos sim nos opor a tudo aquilo que não vem ao encontro de Deus. Mas precisamos compreender os sinais que as pessoas que moram conosco nos mandam. Precisamos fazer as leituras daquilo que acontece na nossa casa. Precisamos ouvir aquilo que não é dito. Somente assim nós vamos conhecer aqueles que moram conosco. Porque ouvir o que é dito é muito fácil. E às vezes a gente até ouve errado, né? Entendemos errado. Precisamos tentar escutar, perceber e enxergar o que está sendo dito nas entrelinhas das palavras. Por quê? São nas entrelinhas que moram o segredo para a vitória. São nas entrelinhas daquilo que não foi falado, mas foi
dito de alguma maneira, que nós vamos perceber o que devemos fazer. O que devemos fazer para dar mais harmonia na nossa casa. E uma vez tendo feito essa percepção, nós vamos agindo com misericórdia. Vamos agindo com misericórdia, ajudando-nos a crescer mutuamente, a fim de que, na nossa casa, nós possamos estar sempre na companhia de quem? De quem? De Deus. Somente quando nós nos colocamos na presença de Deus, é que a nossa vida, ela ganha um sentido. Por isso que muita gente anda por aí perdido no mundo, sem um norte, porque tira Deus da sua vida. Tira Deus da sua vida não quer dizer que você não fale dele. Você pode falar, você pode até rezar, mas se você não vive aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, nos pede, nós não obedecemos. Se nós vamos à missa, se nós comungamos, se nós temos o grupo de oração, temos a pastoral, fazemos tudo bonitinho, mas lá em casa a gente continua sendo o espelho do capeta, não dá, não dá. Precisamos ser espelho de Deus, espelho da graça, para que o nosso filho, quando olhar para nós, ele se sinta acolhido, para que o esposo, a esposa, quando chegar em casa, ele se sinta feliz ao nos ver. Quando os nossos parentes e familiares que moram longe, virem até nós, sintam-se felizes e busquem a nossa presença. Mas é tão ruim quando a gente vai à casa de um familiar, aí diz assim, nossa, mas já vem fulano de tal, não é? Se alguém nunca teve um parente assim, não é? Já conheceu alguém que teve. Então nós não queremos ser intragáveis, queremos? Queremos ou não queremos? Não queremos, né? Por quê? Porque uma pessoa intragável, ela não é bem-vinda, não é? Ela é uma pessoa que não é bem-vinda. Precisamos ser agradáveis. Ser agradável não significa concordar com o erro, mas uma pessoa agradável é aquela que pensa como Deus. É aquela que tem um olhar divino, é aquela que pode pronunciar uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de acolhida, para que a gente possa sempre poder participar da vida dos nossos irmãos, da vida daqueles que estão conosco. Talvez seja por isso que falte muitas vezes diálogo nas nossas famílias. Esposa e esposo não dialogam. Tem 30 anos de casado, mas vão comer cada um num horário diferente, vão dormir cada um num horário diferente, a televisão está ligada, depois o outro vai para o rádio, depois, enfim, fica mudando de horário. Não se falam. Talvez seja por isso que muitos pais não consigam dialogar com seus filhos, por não fazer essa leitura de compreensão da vida e da presença dos nossos adolescentes e jovens. Precisamos sim fazer essa leitura de como os nossos irmãos se sentem, para que a nossa palavra, ela seja uma palavra de consolo. Como era que Jesus acolhia os pecadores? Era xingando? Era abatendo? Não. Era acolhendo. Olhou com amor nos relatos evangélicos. Esse olhar com amor, ele é maravilhoso. E eu fico imaginando o olhar de Jesus. O olhar de Jesus que olhava com amor. Esse olhar compadecido, misericordioso. Esse olhar de graça. Esse olhar que alimenta, esse olhar que acolhe. Ninguém diante de Jesus se sentia excluído. Pelo contrário, multidões iam atrás dele. Multidões corriam até ele. Por quê? Porque ele falava com autoridade. Por isso, pai e mãe, você que me escuta aí agora, autoridade não é autoritarismo. Autoridade é falar com coerência. Autoridade é falar com razão, é falar com palavras sábias. Deixe de ser autoritarista, se você tem essa postura, e passe a agir com autoridade. A autoridade que vem da sabedoria, e a sabedoria vem do próprio Deus. Deus é a sabedoria suprema. Então, Jesus, ele não falava com autoritarismo, ele falava com autoridade.
autoridade. Por isso que conquistava os corações de muitas pessoas. E hoje no Evangelho a gente viu que Jesus, ao fugir, ao escapar daqueles que queriam apedrejá-lo, foi lá para onde João batizava. E muitos ali acreditaram nele, porque as palavras de Jesus eram palavras dóceis, eram palavras de afeto, eram palavras de amor, eram palavras de consolo. Ora, se Jesus, ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e se nós comungamos o corpo e sangue de Jesus, ele permanece em mim, e se ele está em mim, eu posso, como ele, ter palavras de vida eterna. Eu posso, como Jesus, ter um olhar manso e humilde. Eu posso, com Jesus, ter palavras de liberdade e de libertação. Então, meu irmão, a Eucaristia que nós celebramos não é uma brincadeira. É mergulhar no mistério de Deus, é mergulhar no mistério da nossa fé. É penetrar na essência de Deus, e com Ele nos fazemos um. Que bom podermos ser um com Cristo, e deixar que Ele seja um conosco. E assim, meus irmãos, eu quero ir encerrando a nossa pregação de hoje, lembrando de uma fábula que é contada, uma historinha. Dizem por aí que existia um grande sábio que muitos acorriam até ele para pedir conselhos, para contar fatos, para mostrar ao sábio ou perguntar a ele o que devia se fazer diante daquela situação. E certo dia, estava lá o sábio, escrevendo, estudando, e chegou até ele uma pessoa, e disse a ele: olha, eu quero te contar um fato. O sábio prontamente levantou-se e perguntou a ele: o que tu vais me contar é verdade? O que tu vais me dizer é verdadeiro? Sim, porque se não for verdade, pare por aí. Se não for verdade o que você vai me contar, então já volta de onde está. Se é acho que foi, já não precisa ter o trabalho de me dizer nada. E o rapaz continuou: mas se você acha que isso é verdade, então pode falar. E o rapaz continuou a história. E o sábio prontamente questionou: é verdadeiro? É. Mas eu te faço uma outra pergunta: se é verdadeiro, faz bem para mim eu saber dessa história? Para mim, conhecer esse fato traz algum benefício? Vai trazer alguma vantagem para a minha vida? Então, se é verdadeiro e se faz bem, podes contar. Mas ainda tem uma terceira questão. É verdade? É bom? É necessário que eu saiba isso? É necessário que, de fato, essa informação chegue até os meus ouvidos? Se é verdade, se é bom e se é necessário, podes contar. O rapaz, que foi contar o fato ao sábio, parou e não contou mais nada. Porque aquele fato que ele iria contar, ele ouviu dizer, já não era verdade. Era uma fofoca, já não era bom. E não era algo verídico, portanto, não era necessário. Nessa historinha, a gente conclui o quê? Que nas nossas falas, a gente pode medir por essa peneira. Se é verdadeiro, se faz bem e se é necessário dizer aquilo que vamos dizer. Para que a nossa palavra não seja uma palavra de condenação, mas palavra de salvação. Então, quando formos falar com os nossos parentes, familiares, com os nossos amigos, vamos medir aquilo que nós vamos dizer, se é verdade, se é bom e se é necessário, para que a nossa ação seja uma ação assertiva e nós conquistemos os corações daqueles para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Sempre seja louvado.